Eu já estou desmutada? Já estou me ouvindo? Sim, obrigada. Ok? Vamos começar então. Bom, eu vou dar início ao nosso programa, ao nosso seminário, que vai ter um funcionamento regular, talvez um por mês, Chá Consciência, e eu acho que por 2 motivos a gente decidiu inaugurar esse evento. Primeiro, porque a pós-graduação em História da UFOP tem um núcleo de histórias, de pesquisadoras de História da Ciência de excelência máxima, e nós queremos mostrar e estimular as pessoas a se dedicarem à História das Ciências, e aqui eu estou citando mais especificamente a professora Helena e a professora Anne, que são grandes historiadoras da ciência. Segundo, porque nesse mundo em que as pessoas estão tomando o IP, precisamos de ciência como nunca, né? Então, o nosso primeiro convidado, o Chá Consciência funcionará às quartas-feiras, nesse semestre, de 5 às 6, respeitando que às 6 horas o bandejão abre, e fazendo um evento rápido, mas que seja interessante, que seja estimulante para todos, com convidados muito especiais, e haverá chá. Nós não pudemos, foi difícil trazer o chá para dentro dessa sala, porque pelas questões, digamos, de limpeza da sala, de uso da sala, mas logo que acabar a palestra e mais ou menos quando começar a discussão, o chá com alguns biscoitos estará, dessa vez, um chá gelado, que está quente, no inverno o chá será quente, para a gente tomar um chá e discutir sobre ciência com pessoas especiais sendo convidadas, e vocês são especiais também. Meu nome, eu esqueci de me apresentar, eu sou professora visitante do Departamento de História desde o ano passado, estarei aqui até dezembro, e, portanto, no segundo semestre, a nossa expectativa é que o seminário regular do Chá Consciência será mensal também, no segundo semestre, e o primeiro convidado de hoje para abrir a nossa sessão de discussões sobre ciência, que tem uma pretensão, uma ambição de trazer pessoas de outras áreas, de inaugurar uma perspectiva transdisciplinar para as nossas sessões, é o professor Manuel Horta Ribeiro, professor assistente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Princeton, e lá também ele é afiliado ao Centro para Informação de Políticas Tecnológicas, o CIPP, e ao Princeton... O que é HCI, desculpa? Interação Humano e Computador. Ele fez o doutorado na EPFL, em Lausanne, na Suíça, onde trabalhou com o professor Robert West, e o seu mestrado e o bacharelado ele realizou em Ciência da Computação na Universidade Federal de Minas Gerais, porque Manuel é um brasileiro. A pesquisa de Manuel já transferiu o seu título de leitor para poder participar. A pesquisa de Manuel situa-se na interseção entre ciência social computacional, inteligência artificial e computação social, com foco em como os sistemas de recomendação e de incentivos da plataforma e inteligência artificial generativa moldam as plataformas online. O seu trabalho recebeu prêmios em conferências da AAAI e da ACM, que eu não sei o que é, professor, além de ampla cobertura da mídia, contribuindo para debates públicos sobre plataforma online e inteligência artificial generativa. Eu queria agradecer muito às professoras Anne Torres e Helena pelo apoio e pelo trabalho conjunto para organizar essa sessão. Quero agradecer já, desde antemão, ao Matheus e à Letícia pelo apoio técnico e pela questão organizacional do evento, e muito ao professor Manuel de aceitar abrir o nosso evento. Muito obrigada, Manuel, e foi. Assinem a lista, porque para vocês terem a declaração para depois pedir créditos, né, no currículo de vocês, a lista está correndo. Eu vou passar a palavra ao Manuel. Muito obrigada, Manuel, e
Com você a palavra. Obrigado, mamãe, pela introdução. Então, a palestra de hoje, a ideia é falar um pouco sobre esses estudos, sobre o impacto de algoritmos em mudança de atitudes, em atitudes políticas, em radicalização, em redes sociais, e meio contar um pouco da história da evolução da literatura e de alguns papers que eu fiz, de outros papers que outras pessoas fizeram sobre isso. Então, eu vou tentar falar de alguns papers, vou tentar falar de algumas hipóteses que foram feitas, que tem a ver de como que as pessoas mudam de opinião, ou de como que as pessoas formam opinião a partir de redes sociais. E a ideia aqui é criar talvez uma visão com alguma nuance sobre como que esses algoritmos moldam opiniões públicas e como que o que exatamente é o algoritmo, o que não é o algoritmo e assim por diante. Então eu vou tentar falar por mais ou menos 30 minutos, depois seria ótimo ter uma discussão com vocês. O primeiro paper que eu vou falar, na verdade, foi um trabalho que foi feito durante o mestrado na UFMG, eu fui orientado pelos professores, pelo Meira e pelo Virgílio, que são professores lá da computação da UFMG, e esse primeiro paper vem dessa ideia de radicalização no YouTube, né? Então, mais ou menos em 2018, 2019, teve várias notícias, vários artigos de opinião em periódicos, em jornais internacionais, tipo o New York Times, começaram a levantar essa hipótese de que existia radicalização acontecendo em plataformas tipo o YouTube, né? Então, plataformas de rede social, que as pessoas estariam meio que adquirindo crenças extremas, né? A gente pode tentar definir o que é isso depois, a partir de conteúdo consumido nessas redes. E em 2018, essa professora Rebecca Lewis fez esse report nessa NGO que chama Data and Society, falando que existe essa rede de influências políticos que promovem uma variedade de posições e que a hipótese que ela tinha é que conexões dentro dessa rede de influências facilitaria a radicalização, porque as pessoas iam sendo expostas a conteúdos cada vez mais extremos dentro dessa rede. No caso, essas coisas elas são muito fluidas, né? Elas mudam muito, e esse estudo foi feito num contexto meio que anglo-saxão, de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, e na época que esse estudo foi feito, lá em 2019, existia meio que essa taxonomia de algumas comunidades que eram radicais, que elas eram meio que abertamente supremacistas brancas, e algumas comunidades que eram contrárias, que eram reacionárias, mas que elas eram consideradas comunidades de entrada, né? Então, nesse estudo, a gente criou uma taxonomia grande com esses canais no YouTube, e a gente deu o benefício da dúvida para essas comunidades de entrada e perguntou se as pessoas realmente estavam migrando de consumir esses conteúdos dessas comunidades de entrada para essas comunidades radicais, né? Então, grande parte isso é um trabalho quantitativo, né? Então, grande parte do trabalho aí foi obter um banco de dados grande, assim, com todos esses canais, esses vídeos, esses comentários. A gente pegou 350 canais classificados em várias, nessas comunidades radical, nessas comunidades de entrada, e a gente pegou alguns canais da mídia tradicional como comparação. Para esses canais, a gente coletou todos os vídeos do YouTube que eles já tinham postado até o momento, que deram 330 mil vídeos, e para cada vídeo a gente pegou todos os comentários. Então, a gente tinha nos nossos dados mais ou menos 72 milhões de comentários distribuídos nesses canais, né? Então, uma vez que a gente tem esses dados, a pergunta que a gente fez é será que esses usuários gravitam mais em direção a conteúdos mais extremos? Será que existe essa migração que é meio que hipótese que vários analistas, vários outros cientistas tinham feito? Será que isso era verdade? Será que a gente conseguia ver isso nos dados, né? E basicamente o jeito que a gente usou para fazer isso, a gente olhou os comentários. Quando você comenta alguma coisa no YouTube ou em quase qualquer rede social, tem um perfil associado ao seu comentário, né? E você consegue ver se esses perfis são os mesmos, né? Se esse perfil
inicialmente estaria comentando num canal que a gente chama de entrada e eventualmente estaria comentando num canal que a gente chama de uma comunidade radical, né? A primeira coisa que a gente pode fazer eu vou tentar explicar os gráficos com calma, é olhar a similaridade das bases de usuários dessas 3 comunidades. Então aqui esse gráfico aqui mostra os anos no eixo horizontal e no eixo vertical mostra uma medida de similaridade, que quanto maior esse valor, significa que mais a base entre essas 2 comunidades é similar. Tá? E aí as linhas diferentes mostram comparações entre as comunidades radicais, que aqui é o que eu estou chamando de alt-right, e os outros 3. E a primeira coisa que a gente pode ver é que, na verdade, essa similaridade cresceu muito a partir de 2015. Né? Então, as 2 comunidades de entrada consideradas aqui, essa Intellectual Dark Web, que está abreviada como IDW aqui, e essa outra que chama Alt-Light. E a gente pode ver que, na verdade, há uma similaridade muito grande entre esses 3 tipos de canais. Tá? Mas tem um problema aqui, né? Porque, na verdade, isso não necessariamente mostra que tem um fluxo de pessoas vindo para esses canais, né? Na verdade, pode ser que tenham novos usuários que entram na plataforma e que começam a consumir conteúdo de ambos esses tipos de comunidade. Então, pode ser que não é que haja um pipeline, um fluxo de usuários entre as comunidades de entrada e as comunidades radicais. Pode ser que existe um fluxo de novos usuários que começa a usar a plataforma e começa a consumir conteúdo de ambos esses canais, né? Então, como é que a gente pode fazer alguma análise para tentar tirar essa outra explicação do jogo, né? E ver se realmente tem essa migração de usuários de uma plataforma para outra. A ideia que a gente teve foi de dar uma ideia de rastreio, né? Então, a ideia da análise que eu vou mostrar agora é que a gente escolheu alguns usuários que inicialmente comentaram só nessas comunidades que a gente está chamando de entrada e que a gente seguiu esses usuários através dos anos e a gente foi vendo se esses usuários eventualmente vieram a comentar em comunidades radicais, né? Então, para cada ano, a gente meio que marcava os usuários como se fosse com um contraste e a gente olhava onde que esses usuários estavam comentando nos anos subsequentes, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo aqui, supondo que e a gente teve 3 níveis de exposição, os níveis estão marcados com essas carinhas aqui de cores vermelhas diferentes. Então, supondo que em 2016, esses 6 usuários foram os usuários que comentaram só nessas comunidades de entrada, o que a gente está olhando em 2017, quantos desses usuários que a gente conseguiu continuar rastreando, a gente consegue achar que comentaram em alguns dos canais que a gente está chamando de comunidades radicais. Depois a gente olharia em 2018. E com isso, a gente consegue ver basicamente a porcentagem de usuários que migraram, que inicialmente só comentavam no primeiro tipo de comunidade e que nos anos subsequentes passaram a comentar nos outros tipos de comunidades também. E o que a gente descobriu é que uma porcentagem grande desses usuários, mais ou menos, somando isso aqui tudo, dá mais ou menos uns 12%, somando os diferentes níveis de exposição dos usuários, passaram de consumidores exclusivos dessas comunidades de entrada para essas comunidades mais radicais. Quando a gente tem esse segundo gráfico aqui, mostra a comparação desculpa, com os canais, com os usuários da mídia, a gente vê que muito menos usuários que originalmente comentavam na mídia migraram para esses canais mais extremos, né? Então, isso a gente argumenta que isso é uma evidência muito forte de que existe, sim, esse fluxo de usuários que começam exclusivamente a comentar nessas comunidades de entrada e que, eventualmente, passam a ser consumidores dessas outras comunidades. Uma outra coisa bacana que a gente pode fazer o reverso, né? A gente pode fazer para cada ano, né? Para um ano, 2018, por exemplo, quanto % dos usuários que participam dessas comunidades radicais em anos anteriores só participaram de usuários de comunidades não radicais, né? Qual porcentagem desses usuários vem desse fluxo de usuários?
E em 2018, por exemplo, a gente viu que mais ou menos 40% dos usuários tinham passado por essa transição de inicialmente só participar dessas comunidades de entrada e, eventualmente, consumir esse conteúdo radical, né? Então, existe uma migração sistemática e substancial entre essas comunidades. E, na época, esse estudo, atualmente, talvez seja menos interessante, mas na época esse foi um dos primeiros estudos que mostrou isso e causou bastante impacto por causa disso. Mas a questão, e até o tema da palestra, é mais sobre o que o algoritmo tem a ver com isso, né? Então, a gente observa, de fato, essa migração de usuários, mas a pergunta é, será que recomendações algorítmicas são o que está empurrando os usuários para esses conteúdos mais radicais? Será que isso é a explicação? E muitas vezes, quando a gente vê artigos de ciência popular ou de jornal, a opinião é que sim, né? A opinião é que existe, que os algoritmos são o que tornam as pessoas radicais, etc. Então, a gente foi um dos primeiros papers que criou algumas metodologias para auditar isso, e isso foi em 2018, 2017, e parte do objetivo dessa palestra é meio que contar a trajetória dessas auditorias algorítmicas e como que elas evoluíram. Então, a nossa primeira auditoria algorítmica que a gente fez foi basicamente criar esse diagrama de canais. É uma coisa que na computação a gente chama de grafo, mas que é basicamente um diagrama que a gente tem essas bolinhas que chamam nós e a gente tem setinhas entre os nós, né? Então, basicamente, quando a gente tinha uma sequência de visitas por um usuário, de comentários por um usuário, a gente criava bolinhas representando os canais que esses usuários visitavam, e a gente criava setinhas entre esses canais que são proporcionais a quão comum era que um usuário vá a consumir um conteúdo de um canal A até um canal B. Então, se você assistiu o primeiro vídeo do canal A, depois o vídeo do canal B, a gente colocaria um pouquinho mais de peso na setinha entre o canal A e o canal B. E quando a gente junta isso tudo, aqueles 350 canais que eu falei, eles viram um grafo, que é essa estrutura, né, que eu descrevi, dessa forma aqui. Então, a gente tem canais que são maiores, esses são canais que têm mais inscritos, mais visualizações, e a gente tem canais que são menores, e a gente tem conexões entre esses canais direcionadas. E uma das primeiras, a forma que a gente fez essa auditoria algorítmica foi que a gente, uma vez que a gente criou esse grafo, a gente tentou ver quais são os fluxos de participantes entre alguns canais e outros canais, né? E a hipótese que existia aqui é que o fluxo seria direcionado. Aqui um comentário que essas recomendações aqui são recomendações algorítmicas, né? Então, não é se o usuário foi de um canal ao outro, é se o usuário foi recomendado de um canal ao outro. Eu me embolei aqui. Em suma, e eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, é que quando a gente fez esse experimento, a gente viu que era, sim, muito provável que você conseguisse chegar em canais radicais vindo das comunidades de entrada. Então, na época, a gente achou que isso era significava que os algoritmos empurravam as pessoas para esses canais, mas como a gente vai ver em seguida, é uma história muito mais complicada do que isso. Mas essa foi meio que a primeira maneira como que a gente começou a fazer auditoria desses canais e do efeito que o algoritmo de recomendação tinha nesses canais. Mas, no final das contas, é muito difícil de ter uma conclusão definitiva sobre isso, porque um dos principais problemas é que o experimento que a gente tem aqui, ele não tem personalização, né? Então, o YouTube tem um algoritmo que é específico para você, e como a gente vai ver depois também, a gente não tem uma noção contrafactual de quanto que é muito, o que é amplificação, né? O que significa que um tipo de conteúdo está sendo amplificado ou não. Isso não é muito claro, e a gente vai ver isso mais depois. Tem um outro tipo de problema que vem aqui, que é que quando a gente faz esse tipo de estudo no YouTube ou em qualquer plataforma, as plataformas mudam toda hora, né? Então a gente fez esse estudo em 2018 e o YouTube já tinha tomado medidas para tentar diminuir o acesso, o alcance a algum desses canais. Então até que ponto a gente pode dizer que isso sempre foi assim ou que isso nunca foi assim? É sempre complicado. E aí meio que entrou uma segunda fase, assim, de que depois que esse paper saiu e que houve uma grande... ele recebeu muita atenção, muita discussão, começou a ter uma grande discussão no meio acadêmico sobre
o que era, se isso era verdade, se isso significava, se os resultados desse paper mostravam que realmente havia se os algoritmos estavam empurrando as pessoas para conteúdos mais radicais. E esse paper que saiu em seguida de 2 cientistas políticos, eles estavam na Universidade de Massachusetts, UMass Amherst, eu não sei como é que... é difícil, eu não lembro exatamente o nome. Eles argumentavam que não, que essa tese de que os algoritmos puxam as pessoas para coisas mais radicais é incorreta. E que, na verdade, o que acontece é que o YouTube, essencialmente, permite com que nichos mais radicais possam criar conteúdo, né? Então, que se você quer criar um tipo de conteúdo radical, se você estivesse fazendo isso na televisão, isso não seria possível, né? A televisão ela é broadcast, você manda ela para todo mundo e ela tem que ser uma coisa única para uma população diversa, mas que o YouTube não, que o YouTube ele permite com que nichos específicos se encontrem nessa plataforma e que talvez não seja o algoritmo, talvez seja só a dinâmica da plataforma, né? E eles tentam fazer essa argumentação com base em alguns trabalhos de comunicação, né? Então, tem vários trabalhos sobre como que a imprensa nos Estados Unidos surgiu e como cresceu e como que essa ideia de imprensa neutra foi uma coisa que mudou com a tecnologia, quando eles conseguiram imprimir mais jornais e que eles tinham que servir uma audiência maior e mais heterogênea. E eles estavam falando que é o contrário, que o YouTube permitia que pessoas que têm nichos muito específicos produzam conteúdo e achem uma audiência. E isso não tem nada a ver só com conteúdo político, né? Então, se você se interessa com cacto, né? Se você se interessa com um hobby super específico, talvez fosse difícil se achar isso antes, mas com rede social você consegue. Depois que isso foi publicado, outros papers que olharam logs, né, registros históricos de pessoas que acessaram o YouTube durante vários anos, acharam evidência que sugeria que, de fato, o algoritmo não parece ser o culpado. Então, esse estudo da Roma, que virou uma coautora depois, mostrou que, geralmente, é muito raro que conteúdo extremo no YouTube seja consumido no final de alguma sessão. Geralmente, as pessoas acham o conteúdo extremo direto, por exemplo, do Telegram, ou então de outros sites. O que diz contra essa hipótese da radicalização algorítmica, né? Porque mostra que as pessoas estão realmente proativamente buscando esse tipo de conteúdo e não que elas estão consumindo esse conteúdo meio que eventualmente quando elas consomem um período muito grande de rede social. Mas por que isso acontece? Por que essa confusão toda sobre se esses efeitos algorítmicos existem ou não existem? A gente tentou prover uma explicação para esse aparente paradoxo nesse paper, que chama o paradoxo da amplificação em sistemas de recomendação. E o paradoxo vem do fato de que, por um lado, quando você olha esse tipo de paper que faz essas auditorias na internet, que criam uma conta falsa e vão clicando em o próximo vídeo, muitas vezes você encontra um efeito de conteúdo se tornar mais extremo, né? Então, você vê, sim, que quanto mais profundo você está na sessão, mais extremo é o conteúdo que você consome. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha os estudos que olham os históricos de pessoas reais, isso não é observado. Então, muitas vezes, as pessoas nunca consumem conteúdo extremo no final da sessão. Então, tinha essa questão, assim, de por que está acontecendo, né? Se a gente olha, se a gente tenta fazer essas auditorias nos algoritmos, a gente vê uma coisa, mas isso é muito diferente do que a gente observa quando a gente está realmente olhando os históricos das pessoas, que é o que conta no final das contas, né? Por que será? E nesse paper a gente mostra com um exemplo que isso pode ser uma propriedade meio que técnica dos algoritmos de recomendação. E a ideia aqui é que a maneira, talvez valha a pena
brevemente explicar como que esses algoritmos de recomendação funcionam, mas a maioria dos algoritmos de recomendação, eles funcionam de uma maneira que chama collaborative filtering, ou filtragem colaborativa, que é basicamente que ele tenta achar pessoas similares a você e ele tenta recomendar coisas que pessoas similares a você gostaram, né? Então, vamos supor que tem um outro usuário que você está num sistema de recomendação de filme e que tem um outro usuário que gostou muito de vários filmes que você gostou. Se tem um filme que você ainda não assistiu, que esse usuário avaliou bem, é bem provável do que você também vai gostar desse filme, porque você parece com essa pessoa. Então, se seu gosto parece com essa pessoa, você também vai gostar desse filme. Se tem um usuário que não tem nada a ver com você e que tem uma opinião muito diferente, talvez a opinião desse usuário não leve em conta. Então, a maneira como que esses algoritmos funcionam, de alguma forma, é tentando achar pessoas que são parecidas com você e tentar dar recomendações baseadas nisso, né? Mas a verdade é que quando você consome um tipo de filme, nem sempre o tanto de informação que o algoritmo vai receber sobre você é o mesmo. Porque vamos supor que tem filmes que todo mundo gosta, né? Então vamos supor que, sei lá, Titanic é um filme que milhares de pessoas viram, milhares de pessoas gostam. Se eu sei que você gosta de Titanic, eu tenho um tanto de informação sobre você. Agora, se você ver um filme antigo do Fellini, que sugere que você gosta de, sei lá, cinema italiano, alguma coisa assim, esse é um filme que te dá muito mais informação sobre a pessoa, se você sabe que ele gosta dele. Então, se você tem duas pessoas, uma pessoa você sabe que ela gosta de Titanic e a outra pessoa você sabe que ela gosta desse filme, do La Dolce Vita, você vai saber muito mais quais são os outros filmes que essa pessoa gosta no segundo caso. Porque esse dado te dá muita mais informação sobre isso. E o argumento que a gente está fazendo é que, e eu vou dar uma pulada um pouco no modelo, mas o argumento que a gente está fazendo é que a mesma coisa se aplica com o sistema de recomendação. Então, se você sabe, se a pessoa vê, sei lá, um youtuber super popular, ou então uma música que todo mundo gosta, você vai ter pouca informação e você vai mudar menos as suas recomendações subsequentes para esse usuário. Agora, se você consome esse conteúdo super nichado, né, que é um conteúdo radical, meio que quase por definição ele é nichado, isso significa que você é um usuário muito fácil de prever as outras coisas que você vai consumir também. E isso não tem nada a ver com o tipo de recomendação. Então não tem nada a ver com o conteúdo ser radical ou o conteúdo não ser radical. Isso tem tudo a ver com o quanto de pessoas gostam daquele conteúdo e se as pessoas que gostam daquele conteúdo gostam muito daquele conteúdo, né? Então, se você tem um grupo de pessoas que assiste muito um tipo de vídeo, ele também vai sofrer essas mesmas dinâmicas de cada vez quando você entrar mais e mais na sessão, você vai consumir esse tipo de conteúdo mais e mais. Igual esse gráfico aqui, que mostra a polarização, o nível de polarização no eixo Y, e no eixo X mostra quantos vídeos você clicou assim, no algoritmo de recomendação, né? E nesse paper a gente meio que cria um modelo para isso, no qual a gente cria, tipo assim, imagina que a gente tenha os usuários com preferência tal por tal tipo de vídeo, com preferência tal por tal tipo de vídeo. E isso não é muito importante, mas o que é importante é que a gente mostra que tem duas maneiras que esses usuários podem escolher os vídeos. Uma das maneiras é que os usuários podem escolher aleatoriamente, que é o que é feito nessas auditorias antigas. Basicamente, você vai clicando em vídeos aleatórios que são recomendados para você na barrinha do lado. Ou então você pode clicar em recomendações baseadas na sua utilidade, ou seja, no quanto você realmente quer assistir aqueles vídeos. E nesse caso aqui, isso é tudo um modelo, né? Então a gente sabe o quanto que as pessoas querem clicar em cada vídeo, porque a gente definiu isso, né? Na vida real isso é impossível. E a gente consegue fazer essas simulações, que basicamente simulam o que os dois tipos de papers que a gente discutiu anteriormente fazem. Um paper que você basicamente está fazendo uma auditoria externa desses modelos, e um outro paper no qual a gente está tentando ver como pessoas reais usam isso, pessoas que têm preferências, pessoas que vão clicar nos vídeos que elas realmente querem assistir. E, basicamente, a ideia é que com esse modelo simples, a gente consegue capturar esses dois comportamentos, né? A gente consegue mostrar que quando a gente tem uma recomendação aleatória, a gente consegue achar aquele mesmo fenômeno que para os vídeos mais radicais, que são esse far left e far right, a gente tem essa curva crescente, que cada vez você consome mais vídeo,
mas que quando você permite que os usuários escolham do jeito que eles querem, isso muda, e que, na verdade, os usuários consomem muito menos conteúdo radical do que eles querem consumir através dos algoritmos de recomendação. Então, isso mostra que, tipo assim, não é necessariamente os algoritmos de recomendação que estão causando isso, né? Na verdade, que tem uma outra explicação mais simples, que não depende do conteúdo desses algoritmos e que mostra que você basicamente consegue achar o mesmo resultado só porque alguns conteúdos são de apelo amplo, ou seja, todo mundo gosta deles, ou uma grande parcela das pessoas gostam dele, e outro tipo de conteúdos são nichados, são conteúdos que algumas pessoas vão gostar muito e que outras pessoas não vão gostar, né? Então, mas que não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com esses conteúdos serem radicais. A gente estendeu esse trabalho nesse paper no PNAS, que foi uma colaboração com a Roma, que era uma das autoras dos outros papers que fizeram isso. E, nesse caso, a gente propôs uma nova maneira de fazer a auditoria desses algoritmos. Então, a ideia é que a gente pegava históricos reais de pessoas que usavam o YouTube. Então, isso aí, por exemplo, é o meu histórico em algum momento. E são os vídeos que eu assisti. E a gente treinava robozinhos, bots, para assistir todos os vídeos que eu assisti. Então, a gente tinha um bot, um robozinho que era o controle, e ele era basicamente uma conta no YouTube que a gente, com um programa, forçava a assistir todos os vídeos que eu assisti durante meses. E a gente tem um outro robozinho, que é o robozinho da auditoria, que é o robozinho contrafactual. E esse robozinho, ele começa assistindo os vídeos que eu assisti, e quando ele chega na metade do meu histórico, ou seja, quando ele chega, sei lá, em 100 vídeos que eu assisti, ele muda e ele começa a assistir os vídeos que são recomendados pelo algoritmo. E qual que é a ideia desse método? A ideia desse método é que a gente consegue comparar as recomendações e os vídeos que eu consumi quando eu estava seguindo a minha utilidade, as minhas preferências, com os vídeos que eu consumi quando eu cliquei no algoritmo, né? Então eu tenho uma maneira de comparar essas duas coisas, que é uma coisa que falta, né, nesse outro cenário, porque nesse outro cenário a gente não sabe com o que a gente está comparando a quantidade de conteúdo que eu estou assistindo. E a gente compara, por exemplo, a quantidade de conteúdos extremos ou conteúdos altamente polarizados consumidos nesse segundo passo do conteúdo. E o que a gente vê quando a gente olha isso é que, na verdade, o algoritmo parece ter um efeito retardante. Quando você segue só o algoritmo, você consome menos conteúdo altamente polarizado do que quando você consome com o algoritmo. Então, assim, parte dessa história, da história desse tipo de projeto que eu fiz, foi meio que uma história de estar errado, né? Então, assim, quando a gente começou a fazer esse tipo de paper, a gente tinha uma certeza muito grande de que tinha uma responsabilidade algorítmica, e conforme o tempo, a gente viu que era uma história muito mais complicada, né? Que, na verdade, parte das mudanças que o YouTube trouxe para o sistema de informação, elas são muito mais estruturais e elas têm a ver com o tipo de criador que o YouTube permite que exista na plataforma, e não necessariamente com o algoritmo. E um dos motivos que eu acho isso importante, assim, é que eu acho que existe muito interesse em legislar redes sociais, em legislar os algoritmos, e eu acho que isso pode ser uma falácia, assim, de certa forma, que em certo nível, né, é muito mais importante a gente pensar em como que a gente pode criar os incentivos para a criação de conteúdo nessas plataformas e pensar menos, assim, no fator do papel dos algoritmos nessas plataformas. Então, eu acho que talvez isso seja mais fácil a gente pensar em que tipos de conteúdo devem estar nessas plataformas versus se esses conteúdos devem ou não devem ser servidos através de algum algoritmo de personalização, etc. Então, adoraria discutir sobre esse tópico ou qualquer outra coisa adjacente. Eu tentei
ficar em 30 minutos para a gente ter algum tempo para discutir. Uhum. Ok, Manuel, obrigada, muito obrigada. Você me ouve aqui? Me ouve, Ouço. né? Tá. E aí eu vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, eu posso levar o microfone aí. Se ninguém quiser fazer, eu faço a primeira. Manuel, eu fiquei em dúvida, por exemplo, essas duas, na sua conclusão, quer dizer, seria mais produtivo regular o que é veiculado do que necessariamente eu tive dúvidas sobre essa conclusão, queria que você explicasse melhor. Sobre o que é vinculado, você pode repetir, por favor? Por exemplo, você falou sobre as legislações. Então, assim, como é que você evita, qual seria a melhor postura, digamos assim, a resposta da sociedade civil e das autoridades a essa radicalização extrema e de conteúdos bizarros, né, medonhos e danosos e criminosos? Você falou, né, de duas possibilidades, ou de uma legislação e de outra que você acredita que seria, no fundo, mais eficaz. Eu gostaria de entender. Eu acho que o ponto é que acho que tem duas coisas que você pode fazer, né? Você pode tentar criar, você pode tentar mudar a maneira como que esses conteúdos são recomendados, né? Ou pensar que recomendação algorítmica é uma coisa que causa esses conteúdos a virem a ser popular inerentemente. E o que a pesquisa sugere é que isso não é verdade. Então, assim, o problema não é o algoritmo, o problema é que as pessoas querem muito consumir esse tipo de conteúdo. Então a questão é que até que ponto esses conteúdos devem poder estar na plataforma at all, entendeu? Então, no geral, se eles devem, então, assim, acho que é menos proveitoso ficar tentando mudar a maneira como que o algoritmo do YouTube funciona, e talvez mais proveitoso pensar em quais são as políticas de moderação da plataforma e etc. E também, e mesmo isso tem suas dificuldades, né? Porque em outros casos a gente sabe também que tem vezes que esse tipo de conteúdo é banido de algumas plataformas, mas eles vão para outras plataformas que também têm suas externalidades, né? Então, assim, tem uma pergunta muito grande, tem meio que um trade-off entre ter conteúdos mais radicais em plataformas mainstream, assim, tipo YouTube, etc., e que essas pessoas se congreguem em plataformas alternativas, tipo Telegram, tipo grupo de WhatsApp, onde elas têm ainda menos supervisão, onde esses conteúdos são ainda menos supervisionados. Então também tem uma questão aí de quando que esses conteúdos devem ser moderados, porque existe um nível que talvez seja a pergunta: será que é melhor menos gente num ambiente menos moderado ou mais gente no ambiente mais moderado? Então a questão é humana. O que você está concluindo é que a questão é muito mais humana do que tecnológica, né? Sim. Digamos, a radicalização e a popularização tem questões envolvidas muito mais humanas e sociais do que tecnológicas, digamos. A tecnologia só abre a porta, né? E também eu acho que as questões também, a questão também é que a mudança grande que houve com o YouTube não necessariamente é o algoritmo, né? A mudança grande que houve com essas plataformas são que agora você consegue ter pequenos criadores de conteúdo que produzem conteúdo de maneira independente, de maneira barata, e que conseguem alcançar um grupo grande de pessoas, e mesmo se não seja tão grande assim, um grupo suficiente de pessoas que consiga financiar a operação dessas pessoas, né? Então, se ter um programa de televisão era uma coisa que você tem que ter milhões de reais, ter um canal no YouTube é para qualquer um. Então, se você tem algumas centenas de pessoas que pagam pelo seu conteúdo, ou então que consomem produtos que você recomenda, você consegue ter essa atração, né? Então, eu acho que tem uma mudança de como que a mídia se organiza a partir dessas redes sociais que é um grande problema, né? Então, se você pensa que uma das coisas boas da internet, das redes sociais, é que você consegue achar pessoas com interesses esotéricos, né? Então, se você gosta, sei lá, de um tipo de esporte, ou se você gosta de
plantar cacto, você consegue achar um grupo de afinidade, você também consegue achar um grupo de afinidade se você é um supremacista branco, né? Então, assim, meio que o mecanismo é o mesmo, assim, de facilitação de nichos, né? Entre aspas. Ok. Primeiro, queria agradecer e parabenizar o professor Manuel pela fala. Acho que foi muito interessante. A gente tem uma ideia, né, das pesquisas que têm sido feitas em relação ao comportamento das pessoas nas plataformas, mas a gente não chega a ter um contato com a pesquisa, né? A gente vê pelos divulgadores, jornalistas e tal. Isso foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com a pesquisa, como é que ela acontece mesmo. Então, queria agradecer ao professor Manuel, e eu queria fazer uma pergunta, que é mais uma curiosidade, professor. Você falou que esse paper, né, aquele primeiro lá que você mostrou, ele teve ele foi de grande impacto na academia, né? Aí eu queria saber se essa pesquisa que você fez e o grupo ao qual você pertence, o grupo de pesquisa ao qual você pertence, essa pesquisa, ela foi para outros lugares, né? Assim, se houve uma recepção dessa pesquisa por jornalistas, por acadêmicos das ciências humanas, se alguma plataforma está sabendo que vocês estão fazendo isso, sabe? Assim, porque vocês estão dando suporte, por exemplo, para uma legislação ser feita, né? É proibido esse tipo de tema, né? Então, como você agora explicitou na pergunta da professora Regina, aí eu queria saber isso, tá? Se houve uma recepção para fora da academia e como é que foi isso? Obrigada, viu? Obrigado pela pergunta. Sim, a gente, então, assim, eu acho que essa pesquisa teve impacto fora da academia, assim, em duas maneiras. Primeiro que a gente apresentou essa pesquisa para a Google, a gente foi lá na Google, na época eu já estava na Suíça, então a gente foi em Zurique, e a gente apresentou essa pesquisa para o YouTube, que é afiliado à Google, né, tipo uma empresa que a Google comprou em algum momento. Então a gente teve esse contato com a plataforma. Em outros papers que eu fiz, eu também trabalhei com alguma dessas plataformas. Eu trabalhei com o Facebook, com o Reddit, que é outra plataforma. Então teve esse impacto. Assim, é difícil de saber exatamente o impacto que tem dentro dessas empresas, porque é muito pouco transparente, né, o que elas fazem. Mas, por exemplo, vários dos canais da pesquisa, acho que quase todos os canais da pesquisa foram banidos. Então isso eu sei. E teve essa pesquisa, ela saiu bastante na mídia. Então ela saiu na mídia brasileira, ela saiu em vários jornais dos Estados Unidos, na CNBC, teve algum impacto midiático, não Eu acho que ainda é muito difícil saber exatamente legislar sobre isso, né? Não acho que é uma coisa simples. Agora, e muitas vezes é difícil de ter algum tipo de pesquisa que provém evidência definitiva em relação a uma legislação, né? E até porque, a certo ponto, existem algumas questões normativas, né? Quando a gente faz esse tipo de pesquisa. Eu sou da computação, né? Eu acho que na computação a gente a gente tenta ser muito isentão, assim, de como a gente dá as nossas recomendações. E a maneira como a gente tem tentado fazer isso é basicamente falar assim, olha, isso não funcionaria, isso funcionaria se você quisesse fazer aquilo. Então essa foi a maneira que a gente tentou fazer esse tipo de coisa. Em relação assim, depois, isso é uma coisa que retrocedeu um pouco. Durante a pandemia, no início dessa década, né, 2020, essas plataformas implementaram vários filtros, né, e várias coisas em relação a tentar moderar esse tipo de conteúdo. Então existia um grande movimento para a moderação desse tipo de conteúdo nas plataformas. Na Europa, especialmente, existe bastante legislação
no Brasil também, falando sobre que tipo de conteúdo deve ser removido. E as plataformas têm que cumprir prazos, têm que remover algum tipo de conteúdo. Então, isso assim, foi uma coisa que, não por causa dessa pesquisa, né, mas foi uma coisa que se consolidou. Mas, no momento, a gente vive uma época de retrocesso em relação a esse tipo de moderação de conteúdo. Então, tanto as plataformas aqui nos Estados Unidos, elas têm diminuído a frequência e a quão compreensiva as políticas de moderação delas são, mas ao mesmo tempo elas têm cada vez mais pressionado o governo tem pressionado outros países a não punir as plataformas por não necessariamente moderar conteúdo. Então tem várias questões políticas que fica ainda mais complicado. Desculpa a tosse, tem pólen aqui que tá me deixando doido. Bom, nós teríamos tempo para mais uma pergunta, se alguém tiver. Ok. Bom, então, o Manuel, agradeço imensamente, viu? É uma pesquisa extremamente relevante para nós da humanidades. É muito interessante ver outros tipos de metodologia, outras práticas de pesquisa, e, na verdade, uma coisa que eu gostei muito de ouvir é como que, na verdade, colocar as certezas à prova, né? E tentar analisar quantitativamente se as certezas têm fundamento ou não, porque senão você pode agir de uma forma para tentar combater o radicalismo, esses conteúdos que são criminosos, da forma que não vai funcionar, né? Então, na verdade, a pesquisa é muito relevante, né? Muito interessante, porque ela mostra, dá um pouco de desespero, porque mostra o fundo do poço, um pouco na qual a gente se movimenta, né? Porque as coisas são muito difíceis, e, ao mesmo tempo, essas coisas ainda, como você disse, elas mudam o tempo todo. Então, agora tem vídeos de pessoas fazendo o que nunca fizeram e que é difícil das pessoas entenderem o que é verdade, o que é mentira. Então, acho que vocês pesquisam coisas que se movimentam muito rapidamente e que é um desafio muito grande. Então, para nós aqui que estão interessados em ver outras formas outras ciências, outras formas de estudar o mundo e de tentar transformar o mundo, foi muito estimulante a sua fala. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até mais. Eu vou agradecer a pós-graduação da UFOP, de novo, as minhas colegas que organizaram comigo, aos assistentes, a você, aos técnicos, e convidar todos para o próximo Chá Consciência, que será com a professora Simone Kropf, sobre negacionismos. Manuel, muito obrigada. Está um dia lindo aí. Tchau, tchau. Obrigado, Compora. Tchau, tchau. Bom chá. Obrigada, filho. Tchau, Manuel. Tchau. Bom trabalho. Bom, agora eu convido todos para o chá. Um chazinho gelado. No inverno será quente. Mas deu certo, né? Deu certo. Fiquei feliz. Deu certinho. Eu falei, cadê o Matheus? Pelo amor de Deus. Ele quer começar essa coisa de horário, né? Ah, é ótimo, eu também acho. 5 horas, acabou. E também para a pessoa que vai falar. Gravou direitinho. Vocês pegaram as 12 garrafas? Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Aqui para, né? Para aí. Tem uma gravação, para aí.